pessoal, tudo bem? Meu nome é Letícia Saba, do canal de marcenaria Estopa Lab. E hoje eu tô aqui no canal da Gemad para falar sobre a versatilidade do uso do compensado, dos compensados como um todo, e da fórmica, ou do laminado decorativo, que é o nome correto da fórmica. Se você ainda não conferiu o vídeo anterior aqui no canal da Gemad sobre compensado, para um pouquinho esse vídeo, vai lá no vídeo anterior que o Daniel explica todos os tipos de compensado, os usos, a forma de usinagem, enfim, eu acho que é uma introdução muito bacana para você saber tudo sobre compensado. Então, se você já viu o vídeo anterior, sabe tudo sobre compensado, vamos falar sobre as tendências e mais pro final eu vou dar uma ideia para vocês de puxadores e também falar sobre a correta aplicação da fórmica. Como o Daniel falou para vocês no vídeo anterior, o compensado foi muito usado até os anos 90. Na verdade, a ideia do compensado, as lâminas de madeira intercaladas com cola, é uma ideia muito antiga e usada desde antes de Cristo. Mas nos anos 90, a partir dos anos 90, o MDF tomou conta do mercado e hoje é o material mais usado para planejados. Mas aí você me pergunta, Letícia, então se o MDF substituiu em tese o compensado, por que usar o compensado? Bom, o MDF é um aglomerado, de madeira. Na verdade, a grande diferença do MDF para o compensado é que o compensado é legitimamente madeira. Então, são folhas de madeira intercaladas com as fibras em sentido contrário, justamente para garantir a chapa do compensado ao material uma resistência muito grande. E a outra grande diferença é que o MDF você precisa fitar as bordas, você não precisa lixar, dar acabamento. Já o compensado, como é de fato uma lâmina de madeira, precisa passar por todo o processo de lixamento, de selamento ou da aplicação da fórmica. E a grande diferença diante dos anos 90 para agora é que as pessoas têm gostado muito da estética do topo aparente. Como o compensado naval tem as lâminas intercaladas e muitas vezes a escolha das pessoas é pelo uso do compensado naval, justamente porque a cola fenólica ela é preta, então dá um acabamento de topo muito bonito, as pessoas têm preferido fazer os móveis ou em compensado cru com topo aparente, simplesmente você dá tratamento às peças de compensado, ou o topo aparente com uma face do compensado com aplicação de fórmica. Aí você consegue trazer a cor para o seu projeto. Essa estética do uso do compensado ela é muito bacana porque ela traz um minimalismo para o ambiente e traz aquele conforto para o ambiente porque todas as faces são amadeiradas. E você pode falar, poxa, mas também tem MDF com acabamento amadeirado. Sim, tem muitas pessoas que preferem utilizar, mas o compensado é, de fato, a lâmina da madeira aparente. Então, o que eu considero importante para você que é um profissional ou que está iniciando no ramo da marcenaria? Você precisa entender quais são as opções, quais são as tendências de design, de estética do mercado, para poder oferecer para o seu cliente a opção que mais se adequa ao desejo dele. Nós da marcenaria temos sempre que trabalhar em conjunto com os arquitetos. Como a gente tem o conhecimento sobre o material, sobre a usabilidade, a gente precisa agregar também o conhecimento sobre a estética e o design, como eu falei para vocês, para conseguir opinar junto ao arquiteto, junto ao seu cliente e escolher a melhor opção. Muitas vezes o arquiteto não vai saber todas as informações técnicas que precisa para poder atender o cliente. Então eu acredito que trazer esse conhecimento para vocês, tanto no vídeo do Daniel como tudo que eu tô falando aqui, é muito importante, porque quando você entende sobre o que você está falando, você consegue atender o seu cliente da melhor forma. Então, a frase desse vídeo principal é entender para atender. O compensado também tem uma outra característica que é muito legal falar aqui, que é da sustentabilidade. Todas as madeiras utilizadas para fazer o compensado, elas são provenientes de reflorestamento. Então, se você vai optar pelo virola, pelo virolinha, pelo sumaúma, pelo paricá, pelo próprio cedro, pinos, todas essas madeiras são provenientes de reflorestamento. Então, nós da marcenaria temos que pensar também nesse ponto. E é mais uma característica para você oferecer para o seu cliente, porque acredito que hoje existe uma consciência ambiental muito grande e existem muitas pessoas que estão procurando construir as suas casas também com esse viés da sustentabilidade. Além da alta resistência
resistência mecânica, na parte estética você tem que conhecer os tipos de compensado para você conseguir oferecer aquilo para o seu cliente. E uma dica que é super importante: se você vai fazer todo um projeto em compensado, é importante que você vá até a Gemad e escolha as chapas de compensado que sejam parecidas, ou seja, que tenham o mesmo padrão estético. Por quê? Como são lâminas de madeira vindas de árvores diferentes, muitas vezes a lâmina final, seja do virola, do cedro, do pinus, tem algumas opções de eucalipto também, essas folhas que recobrem a chapa de compensado, elas podem ter um padrão diferente. Então, se você está fazendo um projeto de compensado naval para cozinha e também vai usar compensado na sala de estar, é importante que, se você não for usar fórmica, ou seja, você for deixar a face do compensado crua, ela tenha a mesma estética de um ambiente para outro, justamente para não ter aquele estranhamento de você, em ambientes muito próximos, usar padrões diferentes de compensado. Por exemplo, existem clientes que gostam muito do compensado de pinos, do compensado naval de pinos, para uso com topo aparente e cru, sem o uso do laminado decorativo. Quando o cliente te pede esse tipo de projeto, é importante que você entenda se o cliente gosta do compensado com os veios aparentes, que é bem característico do compensado de pinos, ou se ele gosta da madeira um pouco mais clara, que é bem característico do Suma-Uma e do Paricá. E também tem uma outra questão: se o cliente quer a resistência mecânica do compensado, ele não quer usar cor, ele não quer usar o laminado decorativo, você também tem a opção de usar folhas de madeira, que é o mesmo processo de colagem de uma fórmica, mas ao invés de colar fórmica, você vai colar uma folha de madeira. Então o cliente quer a resistência mecânica do compensado, mas ele não quer usar o Suma-Uma, a virola, o pinus, nem o cedro, que são as opções do mercado. Então você também pode ofertar o uso do compensado com a colagem da folha de madeira com a cor que o cliente queira. IP, embuia, enfim, tem uma infinidade de opções também para você ofertar para o seu cliente nesse sentido. Outra coisa que é super importante para você se atentar na hora de comprar suas chapas de compensado. Como o compensado são lâminas intercaladas, muitas vezes acontece dessas lâminas terem falhas no seu interior. Então, quando você faz o sarrafiamento, quando você corta as peças para o seu projeto, ficam alguns buracos, né, entre essas lâminas. Você pode resolver isso sem problema nenhum usando uma massa para madeira, a famosa F12, ou você pode aí produzir a sua massa com seladora e um pouquinho de pó de madeira, sempre se atentando para a cor ficar muito parecida e esse buraco ficar imperceptível. Por isso é sempre importante você comprar os compensados de um fornecedor que permite que você faça aquela escolha, que permite que você faça a escolha dessas chapas e que te garanta uma qualidade dessas chapas para você evitar o trabalho de acabamento e de tapamento desses furos que são naturais do compensado. Eu vou mostrar para vocês alguns projetos super recentes feitos aqui no Estopa Lab que a gente usou compensado e fórmica, justamente entendendo o que era aquilo que o cliente queria, e a gente conseguiu captar aquele desejo junto com os arquitetos e produzir móveis super bonitos. Esse móvel, por exemplo, foi um casal de clientes que queriam uma cabeceira toda em fórmica com topo aparente e crua. Eles não queriam colocar cor nessa cabeceira, justamente para trazer uma intimidade maior para o ambiente, um conforto que a madeira traz. Então, como vocês podem ver aí, a cabeceira foi toda feita em compensado naval cru, assim como as mesas de cabeceira e a bancada lateral. Mas aí a cliente queria trazer um pouquinho de cor para o ambiente, então a gente fez a aplicação de fórmica na tampa das gavetas e a gente usou um recurso de iluminação que está muito em evidência também no momento, que é a fita de LED. A gente fez um distanciamento dessa cabeceira em relação à parede e aplicou a fita de LED por trás e fica um visual super bonito. Inclusive, se você não viu o vídeo sobre fita de LED com as Lumberjills, eu convido você a assistir esse vídeo que ficou muito bacana. E o terceiro projeto que eu queria mostrar para vocês é esse em que o cliente quis o interior dos armários dele todo em compensado naval. Esse cliente em específico pediu para a gente escolher as chapas de compensado com muitos veios. Então ele queria realmente trazer para o interior do armário dele e algumas laterais esse conforto que a madeira traz, né? O desenho da madeira em si. E nesse caso o compensado usado foi o naval de pinos. Também nesse projeto nós fizemos os puxadores rebaixados e revestimos as portas e as frentes da gaveta com fórmica. Uma coisa para você que é profissional e talvez já saiba disso pela sua experiência, é que quando você aplica a fórmica no compensado em peças muito longas,
como portas, por exemplo, é importante que você alerte o seu cliente para o seguinte: você pode aplicar a fórmica somente em uma face, na face externa, na face que vai ficar aparente da porta. Mas com o tempo pode acontecer, não é uma certeza que isso vai acontecer, mas nós sempre fazemos o nosso trabalho buscando a maior vida longa e vida útil possível para aquele móvel. Então eu sempre oriento os meus clientes e dou essa sugestão para que eles possam fazer a escolha deles, que quando as peças são muito longas, você aplique a fórmica nas duas faces. Porque quando o compensado naval está aqui e você aplica a fórmica nesse lado, como se trata de um laminado de madeira, a fórmica em uma face só, ela pode puxar e com o tempo empenar o próprio compensado ou provocar o descolamento da fórmica. Quando você faz a aplicação da fórmica de um lado e de outro, existe um equilíbrio maior nessa peça longa e a possibilidade do empenamento ela diminui. Se você tiver criatividade, você pode usar o compensado de diversas outras formas. Formas mais decorativas e também para projetos de planejado. É aí que vai estar o seu diferencial, você entender o que você pode fazer com o compensado para poder oferecer isso para o seu cliente. Por exemplo, nesse caso a gente tem uma espécie de azulejo em que a gente inverteu o topo do compensado e fez ele todo nessa estética. Então você imagina um painel inteiro feito com esse padrão. Que isso é um trabalho diferenciado justamente porque a mão de obra é mais pesada, isso sem dúvida, mas esse talvez seja o diferencial que você vai poder ofertar para o seu cliente. Além dessa opção, eu vou mostrar para vocês um padrão que eu gosto bastante também, que chama chevron. Esse padrão tem a mesma ideia anterior, que é usar as listras do compensado de forma invertida. E aí você acaba construindo um padrão super bonito. Inclusive, tem várias pessoas que buscam esse tipo de padronagem para cabeceiras, para painéis, e realmente fica muito, muito bonito e traz muito valor ao trabalho que você está fazendo. E antes da gente falar de puxador e da aplicação da fórmica, que é a parte prática em si, eu não poderia deixar de comentar com vocês sobre o trabalho de uma grande marceneira e designer que trabalha com o compensado e faz projetos, cadeiras, mesas inimagináveis. O nome dela é Julia Krantz e eu vou mostrar aqui para vocês alguns dos trabalhos dela para você ver até onde chega as possibilidades do uso do compensado. O trabalho da Julia Krantz é um trabalho muito artesanal que exige muita precisão, mas ela acaba transformando o compensado, que foi um material que dos anos 90 para cá deixou de ser utilizado, ela transforma o uso desse compensado justamente nessa estética que eu comentei do topo aparente em peças geniais, lindas, com design único e que trouxe para ela justamente essa característica do trabalho autoral e com certeza agregou muito valor às peças que ela produz. Seguindo também essa tendência, muitas pessoas hoje têm feito os pedidos nos seus projetos com os puxadores rebaixados no próprio compensado. Isso evita o uso dos puxadores em metal. Apesar de existir uma gama de possibilidades, inclusive muito bonitas, desses puxadores em metal, o uso do rebaixo no próprio material também traz para o móvel uma característica super única. E aí você pode usar a sua criatividade para construir puxadores diferentes. Para fazer esse tipo de rebaixo, o primeiro passo é você construir um gabarito. O gabarito, jig, molde, cada um chama de um jeito, mas esse gabarito vai conferir aos seus puxadores o mesmo padrão. E isso é muito importante quando você for construir o seu projeto. Se você faz à mão, usando limitadores na hora de você usinar o seu puxador, você corre o sério risco de fazer de tamanhos diferentes, de larguras diferentes, de espessuras diferentes. Então a minha sugestão é que você faça gabaritos. E para fazer o gabarito, nada melhor do que uma chapa de MDF de 6 milímetros. Aqui eu estou mostrando para vocês os últimos gabaritos que eu construí aqui na oficina. E eles são justamente para projetos diferentes e antes de fazer a usinagem, eu fiz testes e encaminhei isso para o cliente para ele me dizer qual ele mais gostava. Então, antes de você tomar uma decisão de usinar a peça, para você não perder a peça, faça esses testes, mande para o seu cliente, veja se é do agrado dele, converse com o arquiteto, porque isso vai evitar lá na frente que você monte o projeto e depois tenha que refazer porque o cliente não gostou. Então, como você viu aí, o molde, o gabarito, o jig, para poder fazer os seus puxadores, para você conseguir usinar os seus puxadores,
ele tem que ter algumas características. Primeiro, ele tem que ser feito num material rígido, mas não tão grosso, porque a fresa da sua tupia pode não chegar onde ela precisa, né? A fresa tem um limite de profundidade, então eu aconselho que você faça sempre em MDF de 6 milímetros, que tenha uma parada para você conseguir delimitar o alcance da sua fresa e o limite da peça que você está usinando e o formato. Nesse caso, o cliente quis retangular com essas bordas abauladas, mas em outras situações já tivemos clientes que queriam isso um pouco menor, um pouco mais arredondado. E aqui, como você pode ver, a gente criou o mesmo padrão em tamanhos diferentes para peças diferentes, portas maiores, portas menores. E uma vez feito esses gabaritos, você pode usar em outros vários projetos. Então você vai ter o trabalho de construir esse gabarito uma primeira vez e depois você vai precisar fazer outro gabarito só se o cliente quiser uma coisa diferente. E como eu falei para vocês, essa peça foi uma peça teste. Nós pegamos uma peça de compensado e criamos tamanhos diferentes, inclusive colocamos aqui 8 centímetros, 12 centímetros e fizemos as amostras dos puxadores para mandar para o cliente. O cliente veio até aqui, escolheu qual que ele queria e a gente só de fato usinou nas peças finais do projeto dele depois que ele aprovou. Nesse caso aqui, a gente colocou a fórmica na parte interna. E esse tipo de puxador a gente aqui faz sempre com a tupia de coluna, porque a fresa utilizada é a fresa de 45 graus, justamente para você conseguir encaixar os seus dedos para puxar aquela porta, para puxar aquela gaveta. E a fresa de 45 graus, que tem esse alcance para poder fazer a usinagem, ela tem uma haste de 12 milímetros, que não está dentro do alcance da tupia laminadora. Por isso, a gente usa a tupia de coluna. Você já se perguntou por que a tupia laminadora chama tupia laminadora? Essa resposta eu vou te dar no vídeo da semana que vem, em que a gente vai falar também sobre fórmica. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal da Gemad e a gente se vê na semana que vem.